Na semana passada, o Comitê de Política Monetária daqui do Brasil, o Copom, aumentou a taxa básica de juros, a Selic, para 7,75%. E isso é parte de um movimento maior que o Banco Central vem fazendo ao longo deste ano, que é subir a Selic para tentar conter a inflação, que está alta pra caramba. No entanto, existe uma chance de que essa alta de juros não vá conseguir conter a inflação e pode, pelo contrário, acabar levando a um aumento da inflação. E isso ocorre devido ao mecanismo chamado dominância fiscal, que é sobre o que eu irei falar no vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma casa de análise dedicada a trazer o melhor do conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, comente o vídeo e o compartilhe nas suas redes sociais. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo logo após a vinheta. Recapitulando os últimos meses de história de política monetária para aqueles que não andam acompanhando, o que ocorre é que, ao longo de 2020, o Banco Central baixou consideravelmente os juros, pois a taxa Selic chegou a atingir o patamar mínimo de 2% ao ano. Isso ocorreu devido a vários fatores, sendo um deles e um dos mais relevantes, toda a pandemia e a situação econômica que estava gerando temores muito fortes de deflação. O grande problema é que, ao mesmo tempo em que os juros estavam sendo baixados, estava ocorrendo também uma massiva expansão de base monetária, ou seja, o governo estava imprimindo dinheiro e jogando na economia. E isso pode ser visto através do gráfico que segue aí na tela, pois esse gráfico mostra o agregado monetário M2, que serve para medir a quantidade de dinheiro circulando na economia. Esse agregado daí, ele mede o papel moeda em posse do público, os depósitos bancários e outros fatores. E como vocês podem ver, esse valor já vinha aumentando continuamente, mas quando chegou 2020, ele simplesmente explodiu, saindo de um valor inicial de 3 trilhões de reais para alcançar atualmente, menos de 2 anos depois, a incrível soma de 4,11 trilhões de reais. Ou seja, é mais de 1/3 de aumento em menos de 2 anos. E o que ocorre é que quando se imprime dinheiro, se gera inflação. Isso é uma coisa importante de frisar, pois inflação não é o aumento de preços, mas sim a perda de poder de compra do dinheiro que gera um aumento de preços. E essa massiva expansão da base monetária que ocorreu está sendo um dos principais combustíveis para essa alta inflacionária que estamos vendo no Brasil recentemente. E é importante frisar que essa alta inflacionária não é culpa dos comerciantes nem dos empresários. Muito pelo contrário, ela é um fenômeno causado pelo Estado. Quem quiser entender isso em mais detalhes, assista o vídeo que eu deixarei aqui na descrição. Pois bem, dado esse contexto histórico de o que é que nos levou a este ponto, eis que entra 2021 e o Banco Central fica atrás da inflação e precisa começar a correr atrás dela para tentar manter ela dentro da meta. E uma das principais ferramentas que um Banco Central tem para controlar a inflação consiste em subir os juros. E é isso que ele vem fazendo ao longo de todo 2020. Por isso que a Selic saiu de 2% e chegou nos atuais 7,75% ao ano, com sinalização de que vai subir novamente na última reunião do Comitê de Política Monetária, que ocorre em dezembro deste ano. E o que é importante saber é que, ao subir os juros, os bancos centrais eles tentam controlar a inflação, pois uma subida de juros incentiva pessoas a economizarem mais dinheiro, o que faz com que mais dinheiro saia de circulação na economia, o que gera uma redução efetiva da base monetária, além de freio de consumo. No entanto, além de gerar uma redução na inflação, tal medida pode também causar uma queda de atividade econômica. O grande problema jaz no fato de que nem sempre subir os juros causa uma redução de inflação, pois existe um cenário específico onde juros e inflação sobem juntos. E é isso que eu irei explicar agora. Qualquer governo tem basicamente 3 formas de se financiar, e elas são
cobrar impostos, emitir dívida ou imprimir dinheiro. E todo governo faz uma mistura desses três. A grande questão é, quando a arrecadação de impostos não é o suficiente para bancar os gastos públicos, muitas vezes governos têm que requerer a dívida, ou seja, emitir certificados e vendê-los no mercado para arrecadar dinheiro no curto prazo, prometendo pagar juros para esses investidores ao longo do tempo. O problema é que, se essa dinâmica causada por déficit público, ou seja, gastos maiores de arrecadação, se essa dinâmica continua por muito tempo, a dívida pública vai aumentando. Só que chega um ponto em que um certo governo pode estar tão endividado que as pessoas exigem juros maiores para financiar esse Estado, pois elas temem serem caloteadas. Só que esse aumento de juros gera uma maior percepção de risco. Afinal, o risco de calote da dívida soberana está aumentando. E quando isso acontece, muitas pessoas fazem uma fuga de capitais, ou seja, começam a tirar seu dinheiro do país. E essa fuga gera uma desvalorização cambial. E essa desvalorização cambial tende a aumentar o preço dos produtos, principalmente aqueles importados, ou que dependem de alguma forma de importação. E esse aumento de produtos é um combustível inflacionário. Então, isso tudo vai gerar uma alta da inflação, mesmo com os juros estando subindo. E aí, a parte perigosa da coisa é que uma alta inflacionária estimula o Banco Central a subir os juros novamente. E essa nova subida causa maior aumento de riscos, o que gera uma nova desvalorização cambial, o que gera um novo aumento de inflação, o que gera um novo aumento de juros. Ou seja, é um ciclo retroalimentável e muito perigoso, pois nesse cenário, o Banco Central perde totalmente o controle sobre a moeda e a inflação e juros podem ambos explodir de crescimento para cima. E esse cenário apocalíptico que eu estou descrevendo aqui é chamado de dominância fiscal. E ele é chamado assim pois ele denota uma situação onde a política monetária se torna um refém da política fiscal do governo. E o resumo desse ciclo todo de dominância fiscal é o que vocês podem ver aí na imagem que segue aí na tela. O importante de falar é que essa é uma situação muito perigosa, pois qualquer país preso numa situação dessas está basicamente a 2 passos da falência. E quando eu falo falência aqui, eu quero dizer uma falência soberana, ou seja, um governo que não consegue pagar suas atividades e tem que ou calotear algumas coisas, ou fazer um profundo corte de gastos, ou o que muitas vezes acontece, que é impressão massiva de dinheiro. Pois lembra que eu falei que qualquer estado só pode se financiar por dívida, impostos ou impressão de dinheiro. Numa dominância fiscal, a arrecadação de impostos não é suficiente para cobrir os gastos, e a emissão de dívida também, pois chega uma hora em que ninguém mais quer emprestar. E quando essas duas fontes são insuficientes, sobra impressão de dinheiro, o que é algo também terrível, pois alimenta a inflação novamente, o que só fortalece ainda mais a dominância fiscal. Então perceba como é um ciclo que, uma vez que se cai dentro dele, é muito difícil sair. E o maior problema da dominância fiscal é que ela leva a uma outra espiral destrutiva, que é a chamada espiral da falência, que lembra que eu falei que durante a dominância fiscal os juros aumentam e a percepção de risco também? Então, todo país possui um chamado ponto de não retorno. Isso é um conceito que vem lá da astrofísica sobre os buracos negros, pois lá na física tem-se que um buraco negro é um corpo tão massivo cuja gravidade impede qualquer coisa de sair de dentro dele. Só que quando um buraco negro está distante, sua gravidade não é tão forte, mas à medida que uma pessoa se aproxima do buraco negro, ela vai sendo puxada com cada vez mais força. E existe um ponto onde a gravidade é tão forte que não importa o esforço que essa pessoa fazer, ela não vai conseguir sair do buraco negro, e aí é questão de tempo para ela entrar dentro dele e nunca mais sair. Pois bem, esse ponto de não retorno ocorre também com dívidas de países, pois o que acontece é, todo país possui o seu próprio ponto de não retorno, que varia a depender das características dele. Países desenvolvidos como Japão, Suíça, Canadá, etc., têm pontos de retorno que estipulam-se que são mais altos, ou seja, as pessoas aceitam emprestar mais dinheiro para esses países, pois têm uma confiança de que serão pagas. Mas o que acontece é, à medida que a dívida pública vai aumentando, vai se aproximando muito desse ponto de não retorno. E uma vez que ele é cruzado, aí começa uma espiral da morte altamente destrutiva, que é o processo que
que leva países a quebrarem. E essa espiral é atingida quando o ponto de retorno é ultrapassado, o que faz com que a percepção de risco dos indivíduos aumente, o que faz com que eles fiquem receosos de emprestar dinheiro para o governo. Governo esse que precisa desse dinheiro para se financiar. E esse aumento de percepção de risco leva ao aumento dos juros soberanos, ou seja, os juros da dívida. Só que esse aumento de juros causa uma nova elevação da percepção de risco, pois afinal, um governo endividado que agora tem que arcar com juros maiores tem uma probabilidade muito maior de não honrar os seus pagamentos de dívida. Então, esses juros maiores causam um aumento da percepção de risco, que leva ao novo aumento de juros, que faz a percepção de risco aumentar novamente, criando um ciclo espiral destrutivo e apocalíptico que leva muito rapidamente na direção da falência. Esse é o risco que todo investidor precisa saber quando ele investe em dívida pública. E a pior parte é que esse ponto de não retorno não é realmente calculável, pois nunca se tem como saber quando que o calote vem. Mas assim, países passando desse ponto de não retorno não são exatamente raros ao longo da história. Um ótimo exemplo disso é a Argentina, que no último século deve ter dado o quê? Uns 8 calotes na sua dívida pública. Então, na prática, a Argentina é um país que já passou do ponto de não retorno, caloteou, voltou a um estado mais ou menos normal, depois caloteou de novo e foi repetindo esse processo várias vezes num ciclo que destruiu a economia deles. Tanto é que a Argentina é um ótimo exemplo de como destruir uma economia rica. Eu não sei se vocês sabem disso, mas no começo do século passado, a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Eu descrevi alguns processos absolutamente apocalípticos aqui nesse vídeo. E eu não estou querendo dizer com isso que essa é a situação em que o Brasil está. Apesar da gente ter que reconhecer que um aumento tão forte da Selic, que saiu de 2% para 7,75%, realmente torna esse risco, no mínimo, mais provável. Mas muito bem, e você aí, investidor que está me vendo? Como se proteger de uma dominância fiscal ou de uma espiral da morte? E a solução para isso vem através de ter ativos inconfiscáveis e que te protejam da inflação. E nesse caso, existem 3 que são muito bons, que é dólar, ouro e Bitcoin, pois todos eles são ativos mundiais e que te defendem contra essas espirais inflacionárias e destrutivas. E se você que me assiste e que chegou até esse vídeo e está preocupado com uma situação de dominância fiscal ou quer apenas entender mais um pouco sobre esse processo e como se proteger dele, como ter dólar, como investir em ouro e como comprar Bitcoin, considere se tornar assinante nosso na Climb. Estarei deixando o link para isso aqui na descrição do vídeo, pois lá nós oferecemos vários serviços para os investidores. Mas por esse vídeo é isso, pois nós vamos ficando por aqui. Adeus!